A paz do Senhor Jesus a todos. Nós vamos aqui começar um estudo da Bíblia Sagrada que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, no versículo 12 em diante. Nós vamos falar sobre o comércio que está entrando nas igrejas. Nós vamos falar aqui o que Jesus falou a respeito do comércio, das vendas dentro da igreja. Vamos ler a palavra do Senhor. Mateus capítulo 21, versículo 12. Diz assim: E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertidos em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e os curou. Vendo então os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. Amém? Então nós vemos aqui bem claramente que Jesus ele condena o comércio dentro da igreja, a vendas de objetos, a vendas de mercadorias. A Bíblia ela é bem clara dizendo que Jesus ele veio ao mundo, sofreu por nós, foi zombado, foi chicoteado, apanhou, carregou uma cruz pesada por nós. A Bíblia diz que ele foi como uma ovelha muda, um cordeiro mudo ao matadouro, e não abriu a sua boca. Tudo ele sofreu calado por nós. Mas nós vemos aqui que quando Jesus ele vê os cambistas, as pessoas vendendo pombas, negociando, trocando moedas, fazendo comércio na casa de Deus, no templo de Deus, Jesus ele se ira e logo ele expulsa os cambistas, ele solta as pombas e ele fala: a casa de meu pai será chamada casa de oração. A casa de Deus é chamada casa de oração. E vós as tem convertido em covios de ladrões. Jesus é bem claro, não aceitando o comércio dentro da igreja. E nós vemos nos dias de hoje, a qual nós estamos vivendo, que não é diferente, o comércio tem entrado nas igrejas. A ganância, a avareza tem entrado no coração de muitos pastores, de muitos obreiros, de muitas pessoas. A Bíblia já nos relata que Deus ele deixou para o sustento da obra os dízimos, as ofertas e os votos. Não se precisa fazer comércio dentro da igreja. Deus ele é sábio, ele sabe que a igreja, para se manter aberta, para ter mantimento na igreja, precisava também da parte material. Então ele deixa o dízimo, as ofertas e os votos. O que vai além do dízimo, das ofertas, dos votos, já é um comércio. E muitos estão comerciando dentro da igreja. Estão vendendo objetos que se dizem ungidos, mas ungido pelo homem e não por Deus, para faturar dinheiro, para gastar com seus luxos, com as suas vaidades. Mas a Bíblia já nos relatava sobre isso. Quer ver o que a Bíblia nos fala sobre isso?
em segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 2, no versículo de número 3. Se você tiver com a Bíblia aí, você pode abrir comigo, que nós vamos ler aqui agora da segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 2, no versículo de número 3. A Bíblia vem nos falar sobre isso, o que iria acontecer nos últimos dias. Diz assim a palavra de Deus: e por avareza farão de vós comércio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tarde a sentença, e a sua perdição não dormitará. Está vendo? O apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele já nos avisou. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas. Então, muitos pastores, muitos obreiros, muitas pessoas estão fazendo do povo de Deus, do rebanho de Deus, de negócio. Estão comerciando. Estão aproveitando a simplicidade das pessoas inocentes, que não tem a revelação da palavra, que não tem o esclarecimento da palavra, que não tem o discernimento da palavra, para fazer deles comércio, para aproveitar, empurrar tudo quanto é tipo de objetos que se dizem ungidos, por um preço que às vezes é até um absurdo. Estão vendendo vassoura, estão vendendo sabonete, estão vendendo água, estão vendendo azeite, estão vendendo shampoo, estão vendendo tudo quanto é tipo de objeto, lenço, toalha, meia. Isso é um absurdo. A Bíblia nos relata que a fé verdadeira, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Vamos ver o que diz em Romanos capítulo 10, versículo 17. Você que está aí acompanhando comigo, você pode abrir para nós aprendermos aqui hoje, junto com a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. A Bíblia é bem clara. Diz assim: de sorte que a fé vem. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. A fé verdadeira não vem pelo um lenço ungido. A fé verdadeira não vem por um objeto ungido. A fé verdadeira, ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. Estão trocando a fé verdadeira que vem pela palavra, por ouvir a palavra, por ler a palavra, por objetos ungidos. Isso é muito sério. Isso é um pecado muito terrível. Porque a Bíblia nos diz que o único mediador entre Deus e o homem é Cristo, é Jesus. Vamos ver aqui o que a Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. É bem claro o que a Bíblia diz. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunha a seu tempo. Então estão cometendo um pecado grave, um pecado terrível, porque a Bíblia diz que o único mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo. Estão colocando um objeto que se dizem ungidos como mediador da bênção, do milagre. E sabemos que só quem opera a bênção e o milagre é Jesus, só o mediador é Jesus.
Tudo é pelo poder de Jesus, é pelo nome de Jesus, é pelo sangue de Jesus. Que grave e terrível pecado estão cometendo essas pessoas que estão oferecendo objetos ungidos para o povo que está cego. Porque aquele que está com a sua visão em Cristo, com a sua visão na palavra, ele não é enganado por esses objetos ungidos. E o comércio tem entrar nas igrejas. Pessoas têm fechado igrejas, fechado os cultos, para fazer bazar na igreja. Abrindo igreja e colocando um monte de roupa usada para vender. Enquanto a Bíblia disse, se tiveste nu, daste-me de vestir. Em vez de dar às pessoas de vestir de graça, porque essa é a vontade de Deus, estão fazendo a igreja de comércio e ainda vendendo roupas. Vendendo comida na igreja. Enquanto a Bíblia diz, tiveste fome, daste-me de comer. É para dar de graça e não é na igreja, é para sair nas ruas, debaixo das pontes, é para ir na casa, no necessitado e dar o alimento, não é vender comida na igreja, não é fazer comércio na igreja. A igreja de Cristo, o povo de Deus tem que despertar e tem que fugir desses falsos ensinos, dessas heresias, desses falsos obreiros, que são obreiros fraudulentos, obreiros avarentos e enganosos. Vamos despertar, querida igreja. Deus condena, Jesus condena o comércio na igreja. A igreja é lugar de oração, de adoração, de reverência, de temor a Deus, de nós buscarmos a Deus, de nós adorarmos o Senhor. Que Deus abençoe a todos que vão ouvir esse pequeno estudo, né? Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz. Esse que vos despede é o pastor Carlos Júnior. Deus abençoe.